A militância política, ela começou bem antes da minha entrada no partido, porque, embora os fatos hoje estejam muito fragmentados na minha mente, eu tenho, às vezes, mais lembrança intuitiva do peso que tiveram os fatos do que propriamente das datas. Mas eu me lembro que por volta de 63 havia um burburinho muito grande e os diretórios acadêmicos, o centro acadêmico, discutiam muito política. E eu participava. Só que, na época, eu tinha posições anti-esquerda. E a partir do momento em que houve o golpe, isso foi sofrendo uma transformação a partir de discussões que eu tinha, inclusive com pessoas que só depois, 2, 3 anos, eu vim saber que pertenciam ao Partido Comunista Brasileiro. E essas discussões, à medida que elas foram crescendo, foram me convencendo de que, porque veja, naquela época se lia muito, não é? Havia uma preocupação política, nós não tínhamos muitos derivativos. Eu fiz o secundário no interior e havia reuniões do diretor acadêmico todo sábado, com discussões muito acaloradas, e nós tínhamos assim uma apreciação muito grande. Eu, apesar de ter essa tendência direitista, tinha um apreço muito grande, uma referência, uma espécie de reverência muito grande por figuras como Fidel, como o Che, enfim. E, enfim, à medida que a gente tinha que discutir, tinha que ler, não é? E a conclusão a que eu chegava é que a esquerda, na época, enfim, era apenas uma posição romântica ao se sentir, de certa forma, traída pela própria Revolução Burguesa, quando ela ofereceu fraternidade, liberdade e igualdade, nós não tínhamos nada. E eu sentia que a esquerda tinha nascido disso. E que éramos todos ingênuos, enfim. Mas com a evoluída da situação, do tempo, enfim, houve o golpe. E o golpe fechou tudo. Quer dizer, um dos meus amigos disse recentemente que a nossa revolta não foi política, ela foi cultural. E eu penso que teve muito a ver com a privação da liberdade que nós tivemos naquela época, que era... Bom, eu nasci em 48, quer dizer, eu posso dizer, eu sou da geração 60, então essa necessidade de liberdade era muito grande e havia um senso objetivo de como consegui-la, quer dizer, e isso não estava ligado como tem acontecido muito hoje, não é, no rumo de liberdade por droga, sexo, enfim, não era isso, quer dizer, a gente tinha que pensar em maneiras objetivas de conseguir chegar a isso. E essa evolução foi se dando à medida que discussões aconteceram, até que eu entrei na universidade. E aí, eu que antes minhas discussões se davam praticamente com o Geraldo Afonso e com o Washington, elas passaram a se dar também com o Benito. E em 67 eu já entrei formalmente no partido e comecei a participar da organização de base. Já que eu estava dentro da universidade, eu teria que funcionar politicamente dentro da universidade, né, onde as pessoas me conheciam, onde havia uma participação em diretório acadêmico. Né. Eu, em 70, me tornei diretor do órgão de divulgação dos estudantes, que era o Esqueleto 21, que era um jornalzinho do centro acadêmico, né, do diretório acadêmico da faculdade. Né. Então havia o partido queria que a gente continuasse participando de política de massas. Né. Isso, tanto no que diz respeito à faculdade onde a gente vivia praticamente, como na vida social com relação à família, à comunidade que se vivia. Né? Essa era uma espécie de tendência que o partido tinha de aconselhamento. Né? Talvez para as pessoas que não tenham vivido a época, elas não têm uma ideia da efervescência que havia, porque não havia só uma diretriz política. Na época, nós, digamos assim, tínhamos discussões com os próprios setores da esquerda. Não é? Haviam vários, aqui em Goiânia, havia uma participação maciça na área universitária da AP. Então, o que acontecia? Haviam discussões, e o pior insulto que alguém podia dizer para um dos militantes de qualquer das organizações é que ele era um pequeno burguês, que ele era um contra-revolucionário, que ele era um revisionista, quer dizer, esse tipo de coisa acontecia, a gente não se entendia. E o que aconteceu, pelo menos aqui,
que eu me lembro é que foi durante as discussões de montagem, não era da montagem do Congresso de Biúna, era a montagem daquilo que, digamos assim, Goiânia ou Goiás poderia contribuir. Houve uma série de estranhamentos ao longo, e próximo do Congresso, quer dizer, eu preferi me afastar. Não é? Eu diria que, pelo menos eu senti que havia um predomínio da AP e haviam, digamos, certas medidas impositivas que eram difíceis de ser aceitas. Não é? A gente tinha frequentemente discussões e críticas, principalmente relacionadas com uma dificuldade existente na época entre o PCB, do B e a AP aqui em Goiânia. Chegou um momento que pode-se dizer que eu me sentia meio marciano ali dentro daquelas discussões. Na campanha que levou o PMDB àquela vitória maciça que houve aqui, o PCB trabalhou arduamente para conseguir aquilo. Quer dizer, era uma orientação do partido. Eu considero absolutamente correta. Absolutamente correta. Tanto é que a orientação que nós tivemos, mesmo depois da prisão e tudo, hoje pode-se não ter lembrança disso, mas foi uma das digamos assim, dos movimentos mais formidáveis que o partido organizou e conseguiu uma vitória. Não estou dizendo que tenha sido só isso, obviamente, não é? Mas o partido trabalhou muito e era uma orientação que o partido não discutia essa orientação. Quer dizer, houve digamos assim, um consenso. Você percebia que havia um consenso, né, nas atitudes dos membros do partido que a gente conhecia. Então eu considero corretíssimo, né? Acho que, obviamente, podemos ter cometido erros, e obviamente cometemos, né? Mas não esse. Até o AI-5, a expectativa nossa era de realmente que aquilo que estava aí não duraria, não sei, não havia assim, um tempo definido, mas na minha cabeça a ideia é que isso acaba em 2, 3 anos, 5 anos acaba. Quer dizer, o AI-5, só tempos depois é que nós percebemos, sentimos, né? Mais do que percebemos, eu acho que não foi tanto a percepção intelectual, foi que nós sentimos por tudo que estava acontecendo, que aquela coisa tinha se incrustado, quer dizer, ela estava muito mais sólida, né? As restrições, digamos assim, ganharam a força de status, quer dizer, a repressão ganhou essa força, né? Mas isso, a percepção disso foi tempos depois. Não é? O sofrimento que veio foi algum tempo depois, porque num primeiro momento eu sinto que houve uma certa perplexidade, nós não sabíamos o que esperar. Eu me lembro, eu particularmente, fiquei algo desnorteado com isso, não é? E com medo. Nós conseguimos vencer aquele primeiro momento de perplexidade, aquele primeiro sentimento de medo, e em seguida voltamos à ação. Voltamos à ação, e aí eu me lembrei que eu tive alguns problemas relacionados com segurança, porque eu sempre, por maneira de ser, não é, eu tenho um certo grau de paranoia. Não é? E ela cresceu muito depois da prisão, mas ela já existia um certo grau de paranoia no sentido de você estar tentando sempre se preservar, estar atento. Não é? E eu tive discussões com o partido por questões na época, nós continuamos militando, mas tentando reforçar a questão de segurança. Eu me lembro que tivemos várias discussões a respeito disso. Nós temos que ter, quer dizer, dentro dessa situação, nós vamos continuar com mais cuidado e tentando ter mais segurança. Aliás, essa questão da segurança, acabei tendo uma discussão muito áspera. E houve um momento que eu fiquei fora do partido, pelo menos por 6 meses, por causa disso. Eu deixei o partido porque eu estava sentindo que não tinha. O partido não estava cuidando da segurança da gente. Quando eu fui participar da Assembleia que elegeu o Comitê Municipal, não é? E vocês, obviamente, se lembram perfeitamente disso. Quando eu digo paranoia, eu insisti com as pessoas que eu conhecia, porque você sabe perfeitamente que quanto menos pessoas você conhecesse, melhor na situação que nós vivíamos. Houve muita gente que eu fui saber o nome verdadeiro, 3 anos depois, não sabia o nome de guerra. Então o que acontece? Como eu já tinha deixado o partido uma vez, por causa de problemas de segurança, eu exigi segurança máxima para a Assembleia que elegeu os membros do Comitê Municipal e na época eu fui eleito também. O que aconteceu? Eu fui levado
num carro, um Fusca, agachado no banco de trás e coberto com uma lona preta, à noite, para achar que foi realizado. Eu fui saber, 2 anos depois que eu tinha sido preso, que eu fui o único elemento com o qual foi tomado esse tipo de medida. Isso me deixou muito chateado, muito magoado, inclusive com os membros do partido próximos de mim. Né? Me senti muito, enfim, mais uma vez enganado. No esqueleto vinil, que era o órgãozinho, o boletim, né, era um jornalzinho, nós fabricamos, produzimos um jornalzinho. Nesse eu participei bastante, e com dificuldade, pelo seguinte, para ele ser um tabloide que tivesse material, ele precisava ser maior. Não podia ter um formato. Ele tinha realmente, ele saía com 4 páginas, não é tamanho hoje esse jornal daqui. Ele saía com 4 páginas. Então o que acontece? A universidade não financiava isso, por N motivos. Então nós temos que sair de firma em firma, pedindo, porque o diretório acadêmico não tinha dinheiro. O diretório acadêmico 21 de abril não tinha dinheiro. Então o que acontece? Eu, particularmente, saí várias vezes, e um grupo de pessoas, inclusive a Graça Brasil, que era a redatora, saímos, né? Eu me lembro que tinha uma escola de inglês aqui, a Chicago, que sempre contribuiu, alguns laboratórios que a gente conhecia dos donos do laboratório por causa da faculdade. Então, nós conseguimos financiar o jornal com muita dificuldade, porque tinha firmas que, a hora de saber que era estudante, fechava a porta na cara da gente, quer dizer, principalmente quando sabia que era estudante de esquerda, por causa daquilo que o jornal publicava. Não é? Então, o que acontece? O jornal conseguiu ser financiado e nós mantivemos, eu acredito o seguinte, nós mantivemos um nível muito bom. Eu digo muito bom no sentido de que as matérias eram interessantes e eram palatáveis. Mesmo naquela época, a gente não tinha nenhuma formação em comunicação, não é? A gente pedia subsídios, enfim, e fazia uma coisa. Olha, havia muito artigo, esse jornal não existe mais. E para imprimir o jornal, quem nós conseguimos foi a gráfica do 5 de março da época. Ninguém mais imprimia aquilo, não é? Não era um jornal mimeografado, não, era um jornal impresso. É impresso, eu fui impresso. Nós tivemos isso. Havia um rapaz, infelizmente, eu devia me lembrar bem do nome dele, que ajudou muita gente, trabalhava na gráfica e ele tinha especial empenho em fazer esse jornal para nós. Inclusive, esse jornal, a última edição dele não saiu. Ele foi prender a gente, prender o pessoal dentro da gráfica. Quanto tempo durou? Ele durou cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, sendo editado todo mês. Inclusive, ele se ligava às questões políticas, às questões, inclusive, salariais, da área da saúde. Estivemos ao lado dos grevistas da anestesia, da anestesiologia, enfim, dos residentes, essa coisa, tudo o jornal, o jornalzinho participava disso. Na época, eu sempre guardei as edições do jornal, uma delas eu guardava para ter documentação. Mas quando eu fui preso, a minha mãe ficou tão aterrorizada que pegou esses jornais junto com o mundo da volta operária e queimou tudo, de medo da repressão ir lá e criar mais um problema. E ficamos sem, eu não tenho, talvez exista por aí algum exemplar, mas não tem nem, eu pelo menos não tenho nada dele mais. Quando o decreto 477 que me pegou também baseado em que eu participava do jornal. E aconteceu o seguinte, a reitoria, via o diretor da Faculdade de Medicina, na época, o professor Luiz Haas, pediu a gente, eu não sei muito gentil, pediu a gente que não editasse mais o jornal. Que ele estava recebendo críticas, que ele estava sendo chamado à responsabilidade, enfim. Aí foi o que aconteceu. Nesse momento, 2 colegas nossos que militavam na AP, o Valdir, que hoje está no PT, Valdir Camargo, e o Ademar, que está em São Paulo, tinham sido presos pelo Congresso de Biúna. Nessa época nós recebemos essa ordem de não editar o jornal. Aí nós reunimos e propusemos que o jornal não existiria mais, o jornal Esqueleto 21. Ele ia se chamar Esqueleto 19. E embaixo estaria assim, faltam 2. Isso foi um horror, porque à medida que isso foi, transpirou, saiu, alguém, enfim, levou essa informação para a direção, e aí nós fomos ameaçados.
né? Não sai jornal nenhum, nem 19, nem 21, nem 19, acabou. Se você comparar, não é, a atividade política que existia na Faculdade de Medicina com a atividade política que existia na Faculdade de Direito, é óbvio que a Faculdade de Medicina deixa muito a desejar. Não é? Nesse aspecto aí, a participação, a militância, muitas vezes menor. Não é? Muitas vezes menor, e havia, digamos assim, épocas que, por motivos que eu até hoje não sei a que atribuir, havia um volume maior de militância e participação e épocas que não, mas havia temas que mobilizavam. Por exemplo, o Vítor de Assis Pacheco, quando ele propôs a criação de uma central de medicamentos criada pelo Estado e que produzisse medicamentos, e fez toda aquela crítica de que as multinacionais estavam explorando o povo brasileiro, vendendo remédio a custo muito alto, enfim, isso mobilizou a faculdade de uma forma tal que foi um campo muito fértil para outras mobilizações, para aquilo que a gente chamava de conscientização, né, de estar esclarecendo mais outros fatos ligados àquele mesmo tipo de acontecimento. Então, ela vivia ondas. Agora, é óbvio que a participação não era maciça e muitas das pessoas que abraçavam ideais de esquerda e que faziam uma campanha anti-golpe de 64 eram mal vistas por muita gente. Digo, entre os estudantes, né, que diziam, não, peraí, a gente está aqui para estudar, não é para se envolver em questões políticas. Isso é muito comum dentro da Faculdade de Medicina. Né? Eu não sei dizer, mas eu não sei como é que se comportava a Faculdade de Engenharia. Não é? No Direito você tinha, diria assim, 80% participava e 20%. Não, na Faculdade de Medicina era quase o contrário. Acho que a participação se dava aí de uns 30%, né, dos estudantes. Mas você tem uma história muito interessante, pelo seguinte. Quando a gente começou a ter notícia de que os membros do partido começaram a cair nas mãos da repressão, um atrás do outro, o Geraldo Afonso e eu organizamos um plano que, se a gente tivesse próximo de ser preso, nós abandonaríamos o país. E aí tivemos a notícia de que o Benito tinha sido preso em São Paulo juntamente com a esposa dele, Dione. Então, nós projetamos a nossa... Já estava qualquer coisa organizada. A nossa fuga para uma semana depois. Quando faltava um dia para a gente viajar, eu chamei o Geraldo e falei para ele que eu não ia viajar mais. Eu não ia. Ele disse, você está maluco, você vai ser preso e morto aqui. Eu falei, escuta, eu não tenho... E essa era a consciência que eu tinha. Eu não achava, com toda certeza, que eu representasse ameaça para coisa nenhuma. Ainda hoje eu penso que o que fizeram não tem muito sentido. Pode ter sentido lá para as teorias da direita, enfim. Eu não acreditava nisso. Pensei que às vezes as coisas acontecessem como aconteceram. Porque o AI-5 aconteceu no fim de 68. Então, durante o ano de 68, houve muitas prisões aqui em Goiânia, de estudantes da URGS, que foram presos num dia, 2 horas depois, bastava alguém lá, eram soltos. E eu estava vivendo esse ideal romântico. Eu não esperava, e acho que muitos de nós não sabiam o que esperava a gente. Nós não sabíamos da dureza que aconteceu. Então, não sabíamos, não tínhamos essa noção. Éramos talvez muito ingênuos. Nós não tínhamos, eu acho que nem a vida preparou a gente, nem o partido. Para o típico, não, o partido tinha diretrizes a ser seguidas. Não é? Mas você não esperava, aquilo não entrava. Não é? Então o que aconteceu? Eu disse, eu não vou, não. Ele disse, olha, aí nós estamos com um grande problema. Primeiro, vamos pegar você e vamos matar. Segundo, antes de matar, vamos te torturar. E aí, você vai dizer a parte do caminho que você sabe. E eu e ele ia com a mulher. Eu e a Kênia vão levar 28 dias para estar em segurança. Eu falei, eu não consigo, nem acredito que vai acontecer e nem consigo deixar minha família, não dou conta disso. Eu pensei, repensei, não viajo mais. Bom, então eu tenho que tomar minha direção. E foi embora. 2 dias depois eu fui preso, chegando a Adalto Botelho em casa. Aí, na hora em que a Polícia Federal me abordou, seja lá o que for, não eram 3 elementos armados,
na porta de casa da Vila Araguaia, me veio à mente a fala do Geraldo. Eles vão te torturar demais. Então, foi uma coisa de momento. Falei, bom, se eu vou morrer sob tortura, eu morri aqui. Não é? Ainda não entrego um amigo, quer dizer. E aí eles tinham assim, eu dei 2 murros num dos policiais, ele caiu. O terceiro era um velho, ele subiu na escada do prédio e apontou uma arma para mim. E eu disse, você pode atirar que eu não vou não. E foi o sujeito que levou os murros, se encostou numa parede, e o outro, o terceiro, se encostou em mim, eu bati nele também. E eram pessoas menores do que eu, quer dizer, enfim. E o outro que ficou armado, o velho, não se animava a atirar, ele ficava mirando para o meu peito e foi juntando gente, aí eu acho que ele perdeu, ele não tinha mais condição de atirar. Né? E juntou muita gente lá, e essa era uma das diretrizes que o partido propunha que a gente fizesse em caso de prisão. Só que no meu caso, quer dizer, não foi resistência, eu estava desarmado, foi uma tentativa de suicídio para não passar pela tortura. E eu fui salvo da tortura em seguida, pela morte do Ismael, quer dizer, depois, quando eu já estava dentro da... Se o Ismael não morre, eu não sei o que teria acontecido. Mas a morte do Ismael fez eles recuarem do tipo de coisa que eles estavam fazendo. Então, o que aconteceu? Eu desci primeiro para a sede da Polícia Civil. Lá, eles se livraram de uma pessoa que era meu vizinho, a quem eu devo muito, que interviu na hora e perguntou para o pessoal lá que estava me prendendo para a repressão se eles aceitavam que ele me acompanhasse. Eles aceitaram, eu achei que teria um pouco mais de segurança, sobretudo com aquele tanto de gente lá, né? E entrei. Quando chegou na porta da polícia, eles puseram ele para fora do carro, quase a pontapé. E me levaram não sei para onde. Eu sei que eu só fui descobrir depois que eu estava lá no Guarda-Redes em Bumbim. Não é? E provavelmente foi para lá, porque eles me botaram uma franha na cabeça e giraram com esse carro, não sei, a partir da porta da Polícia Civil. E aí eu já estava sozinho com eles. E me ameaçando o tempo todo, tipo, enfim. Não é? Então eu não posso dizer que tenha sido, fui fisicamente pelo menos torturado, exceto pontapés, alguns murros, algumas batidas de cabeça em parede, não é? Além disso, não foi, e eu acho que... Isso na primeira vez? Sim, na primeira vez. Foi 2 ou 3 de julho. Eu fui preso, 2 ou 3 de julho. Eu sei que aconteceu o seguinte, de lá, eu me lembro que tinha essa data da viagem, que tinha que ser, nós viajaríamos acho que 29 de junho, era uma coisa assim. Né? Então, o que aconteceu? Foi 2 ou 3 de julho, depois a gente vai olhar isso aí, mas acho que foi. Aí, o que aconteceu? Ficamos lá no Quadragésimo Segundo Bis, sob esse esquema horroroso, que eles não me deixavam dormir, botaram uma sirene, fiquei dormindo num banheiro lá. Enfim, eu não tenho mais estômago para ficar descrevendo isso não. E aí, de lá nós fomos transferidos para o PIC em Brasília, depois de uns 40 dias ficamos lá, fomos transferidos para o PIC em Brasília. Né? Só que chegando no PIC eu tive uma proteção. Já chegando em Brasília, eu tive uma proteção. Havia um coronel do Conselho de Segurança Nacional que era amigo do meu pai, da FAB. Esse camarada conseguiu que eu ficasse na aeronáutica. Em vez de eu ir para o PIC, eu passei 2 semanas na aeronáutica. É claro que não fui bem tratado, mas eu suponho que tenha sido muito melhor tratado do que se tivesse. Me deixaram nu numa cela que tinha uma cama de cimento, que não tinha nada para cobrir, durante muito tempo. Depois me deram roupa e eu fiquei lá, quer dizer, me davam comida 2 vezes por dia, mas lá, exceto algumas ameaças de um sujeito que vinha lá do PIC para me ameaçar, mas nunca entrou na cela, nem me tirou para lugar nenhum, não aconteceu nada. Eu devo ter passado umas 2, 3 semanas lá, que eu suponho que teria sido a fase pior, e em seguida é que eu fui para o PIC, de onde a gente saiu o quê? Novembro, nós saímos, quer dizer, quando foi, aí a sentença saiu, quer dizer, fomos condenados a 2, não, nessa época, pelo primeiro processo, eu tinha entrado no 477, não podia mais estudar, tinha sido expulso da faculdade. O decreto 47 era um meio de excluir da universidade pessoas que tinham participação ativa na luta contra a ditadura. Basicamente era isso.
porque eles achavam que representavam um risco na universidade, em termos de formar consciências, em termos de promover greves, movimentos sociais. Então, essas pessoas, eles arrumaram uma maneira de excluir essas pessoas. Se elas não tivessem, digamos, ligação com qualquer partido que estava na clandestinidade, isso aí era o bastante para ela não poder concluir o curso. O Jarbas Passarinho veio aqui e perdoou, veja bem, o 477, de maneira que eu pude, faltava um mês para me formar. Ele veio aqui em Goiânia, né, e entregou a anistia para o 477, eu fiquei mais um mês estudando, e em março de 73 eu peguei o diploma. Quando foi em julho, nós voltamos para o CEPAG. Aí ficamos 3 ou 4 meses no CEPAG. Bom, aí saiu, no ano seguinte, de 74, saiu a condenação de 2 anos pela atividade do Partido Comunista. Não, foi o mesmo processo. Mas, enfim, 477 tinha sido excluído. Foram 2. Porque foram 2 ou 3 processos, né? Esse pegamos 2 anos, peguei 2 anos, aí fui para o CEPAG, cumpri, isso foi em 75, né? 75. Início. Foi início, exatamente. Saímos de lá o quê? Saímos de lá juntos, foi em março de 76. Quando eu me apresentei para o Serviço Militar, eu consegui um adiamento de corporação. É interessante para as Forças Armadas que o estudante de medicina não entra como recruta, ele faz o curso e entra como médico. Né? Se me falar, entra como tenente. Eu tinha feito a opção pela FAB e terminei o curso quando eu consegui pegar, eu fui me apresentar em 73. Né? Fui me apresentar e imediatamente fui encaminhado. Só que eu não podia, eu tinha que levar um atestado de ideologia política. E eu não tinha esse atestado, eu pedi o atestado e não consegui. Quem comandava aqui o DOPS aqui era um sujeito chamado Major Rios, um sujeito que dava medo só de chegar perto dele. Eu me lembro, era um sujeito muito frio. E eu fui acompanhado eu tenho um primo que na época era delegado, que é o Abdul foi comigo até o Major Rios, né, e eu devo isso a ele, a coragem que ele teve de pedir esse. Ele negou, minha filha, ele não tem direito não. E acho melhor, disse para o Abdul, você não se envolver nisso mais. Saímos de lá, mas eu tinha um amigo que era fotógrafo da Polícia Técnica. Ele entrou à noite, ele trabalhava lá. A sala com o Major Rios mantinha o centro de administração dele, é lá onde, ali perto da Escola Técnica, da Polícia Civil. Esse amigo meu entrou na sala dele, conseguiu pegar um atestado assinado, preencheu com o meu nome e entregou o atestado. Eu apresentei em Brasília e fui aceito. 2 ou 3 dias depois, quer dizer, eu mal dormi em Brasília, no alojamento da FAB. 2 ou 3 dias depois me aparecem 3 sujeitos lá, grandalhões, e me pega pelo braço e você some daqui. Você está expulso daqui. Aí, algum tempo depois, eu consegui pegar um certificado deles, escrito no meu certificado de engajamento, enfim, de participação, não me lembro nem como é que chama isso, que eu tinha sido expulso por incapacidade moral, por incorrer num artigo, não sei das quantas lá. Isso eu não tenho esse documento, porque quando eu fui regressar de cadeia da vida, eles me tomaram isso e não quiseram me devolver de jeito nenhum. Eu, como sou muito besta, eu não tinha feito um xerox isso aí. Aí me entregaram um documento dizendo que eu tinha sido excluído por excesso contingente. Quer dizer, eu tinha já sido incorporado como segundo-tenente. O primeiro, eu não me lembro mais qual a graduação, mas era isso. Então, ainda aconteceu mais isso. Não, eu perdi o emprego com a prisão. E a coisa é tão interessante que, recentemente, quando eu fui procurar os apontamentos disso aí, porque eu precisava disso como documento, a Secretaria de Saúde não tem. Desapareceram os apontamentos do concurso que houve. Não é? Eu estava chegando, me prenderam, não foi só isso, quer dizer, por exemplo, eu não tinha condição de trabalhar aqui, eu formei, ninguém me aceitava para trabalhar aqui em Goiânia. Né? Mesmo pessoas parentes, corriam de mim, quer dizer, a situação, isso já em 73, 74, não tinha jeito de conseguir emprego. Então o que acontece? Eu queria fazer psiquiatria, não tinha jeito de ficar em Goiânia. Como é que eu ia fazer psiquiatria no interior? Como eu tinha uma formação clínica razoável, eu fui para o interior. Quer dizer, eu entrei, veja como é que acontece as coisas, eu entrei para dar plantão no pronto-socorro psiquiatra aos domingos e consegui trabalhar em finais de semana. Eu montei um consultório para um dia de atendimento em Umas,
outro em Cromínia, outro em Mariportaba, outro em Hidrolândia. Eu passava 3 dias da semana em Cromínia, que dava um pouco mais de movimento, né? Um dia em Umas, um dia em Hidrolândia, metade de um dia em Mariportaba, né? E domingo eu dava plantão. O Irapuã Costa Júnior entrou na prefeitura de Anápolis, uma semana depois eu estava demitido do serviço, né, do Conselho Municipal de Anápolis. Né? Entrei no emprego da perícia aqui, passou 2 meses, muito amigo, muito gentil, enfim. Ele é que tinha me colocado lá, do Najib mesmo, me chamou de, e não me chamou em segredo, não. 3 mais 2 ou 3 colegas dizer para mim, olha, sou eu ou você, eu recebi um circular de Brasília, dizendo que você não pode trabalhar aqui. Né? Ou você sai ou eu saio. Então você sai. Eu falei, claro. Mesmo você sendo médico, né? Não, e esse lugar no interior aconteceu um desastre, porque eu não podia trabalhar aqui. Comecei a trabalhar no interior, montei, com dificuldade, um laboratório pequeno para fazer exame de fezes, urina e sangue, e atendia. Comprei, óbvio, maca, estufa, essas coisas. Na minha primeira prisão, que eu passei aqui no CEPAC, que eu passei 3 meses, a minha mulher, que era médica, na época não era casada comigo ainda, era minha noiva, foi lá atender para mim. E atendeu durante esses 3 meses, 4 meses, não sei, foi um período pequeno. Mas na segunda vez, nós passamos 8 meses presos, né? Quer dizer, não tinha jeito. Quando eu voltei à cidade, o povo olhava para mim, aí todo mundo ficou sabendo. Né? Era como se eu tivesse alguma doença grave, eu não pude mais continuar na cidade. Né? Eu fiquei tão assim, constrangido, enfim, que eu passei meses sem voltar. Quando eu voltei lá, tinha sumido tudo. Todo o meu equipamento. Desapareceu, ninguém sabia o que tinha acontecido, porque eu trabalhava, eu fiz um convênio com a prefeitura de Cromínia, de maneiras tais que eu atingi um número X de pacientes sem cobrar, e fazia exame de sangue, fezes e urina, para eles me ceder o posto de saúde para atender e ganhar consultório como consultório particular. Havia esse convênio. Quer dizer, nem a própria prefeitura sabia o que tinha sido feito no equipamento, que era meu. Desapareceu. Enfim. Porque eu tinha um professor que eu me dava muito bem com ele, era um psiquiatra, o Vacilo Schuch, e houve uma vaga de plantonista na Clínica Santa Mônica, que era psiquiatria, que era o que eu entrei na faculdade para fazer. Então, ele me aceitou lá em maio de 76 eu entrei lá. Entrei lá. Quando menos de 6 meses que eu estava lá, o dono da clínica, o Facine não era o dono da clínica, era o Samir Elô, que também correu o risco de me aceitar lá. Mas me aceitou. Ele me chamou e disse, olha, o INAPS diz que enquanto você continuar trabalhando aqui, eles não pagam. Enfim, o rendimento que nós temos direito. Sem isso a clínica não sobrevive. Eu pensei, bom, por essa porta eu entrei, por essa porta eu saí. Falei, não, pera um pouco. Para mim é muito difícil isso, você está se dando muito bem isso aqui. Eu já conversei com o Vacilo, enfim. Vamos tentar, eu conheço algumas pessoas. E aí, ele realmente conseguiu. Condicional, viu? Não, semi-condicional. Exatamente, semi-condicional. E ele conseguiu, de alguma maneira, conversando com uma pessoa que tinha grande influência sobre o ordem de repressão aqui. Eu posteriormente, agora não me lembro, infelizmente minha memória está horrível, mas posteriormente eu vim a cuidar de um filho desse cidadão. Né? Muito boa praça, pescador. Né? E foi o que me manteve. Aí, naquela época era INPS, né? Não era INPS, era INPS. Voltou a pagar a clínica e eu pude permanecer, mas sob um certo, né, cuidado. Né? Mas aí, o tempo foi passando, veio as diretas, o país abriu, acabou. Eu, depois de tanta dificuldade, eu não participei mais da movimentação. Eu diria, fiquei resistindo em silêncio, obviamente eu não mudei minha forma de pensar. Talvez não fizesse as coisas da mesma forma que fiz. Né? Você vai amadurecendo e vendo os erros que cometeu aqui e ali. Mas eu não tive mais essa participação. Então o que acontece? Eu acredito que 80, eu diria de 80 a 85, eu não me senti, pelo menos assim, explicitamente eu não vi nada, não me senti assim perseguido dessa mesma forma. Tá? Porque o que eu fazia? Eu era
trabalhava numa clínica, onde eu atendia pacientes do SUS, e tinha na mesma clínica um consultório. Minha vida foi essa, até... por exemplo, eu voltei à faculdade, eu comecei a dar aula na faculdade justamente em 85, como professor convidado, e assim mesmo por quê? Porque o Vacilo era professor da faculdade, ele também me levou para lá, ele foi uma espécie de proteção, não é? Eu fui para lá, só que em 89 houve um concurso e eu entrei no concurso e passei. Não é? Então, o que ocorre? Aí, nessa fase de 85, eu acho que já não havia mais, assim... O que você nota é hoje, né? Hoje, esses grupos de direita ainda estão se mobilizando com relação àqueles que participaram dessa luta. Né? Eles não estão, eu ainda acho que tem ainda agrupamentos aí, embora mais isolados, enfim, sem aceitação. Mas hoje eu sinto que existe. Eram pessoas marcadas, ou pessoas que desenvolveram dificuldades psicológicas, né, e a longo prazo, ou pessoas que tiveram doenças mentais propriamente desencadeadas, não é, pela agressão que sofreram. Existem, em princípio, dois tipos de situações. Uma delas chama transtorno de estresse pós-traumático. Transtorno de estresse pós-traumático, uma pessoa, por exemplo, não precisa ser a coisa que nós passamos, não. Hoje você tem pessoas, mulheres que são vítimas de estupro, ou então funcionários de banco que ficam sob mira de revólver de assaltantes, às vezes horas. O sujeito começa a partir daquilo a viver com medo permanentemente. Ele começa a olhar, ele está trabalhando, ele se sente altamente desconfortável, porque todo mundo de estranho que entra no banco, ele começa a tentar perceber se não vai acontecer a mesma coisa. Ele, às vezes, desperta de um sono no meio da noite, vivendo a situação, revivenciando vividamente a situação, treme, dispara o coração, se cobre de suor. Quer dizer, digamos, o funcionamento pessoal dele acaba sendo limitado por isso. Isso chama transtorno de estresse. E tem companheiros nossos que desenvolveram isso. Né? Por outro lado, existem fragilizações da estrutura pessoal, estrutura emocional, que acontece quando um processo vai, não é um estresse agudo dessa maneira, mas um processo a longo prazo. Né? Uma situação, uma repetição de situações de agressão que podem levar o sujeito a hipertrofiar certos aspectos da personalidade dele, pré-existentes, mas que se hipertrofiam de maneira a trazer prejuízo a ele. Né? A desconfiança, né? O medo, o receio que vai acontecer. Quer dizer, ele que tinha um certo grau de ousadia perde aquela capacidade, porque emocionalmente não é uma coisa intelectual. Ele pode, inclusive, intelectualmente perceber que ele poderia fazer aquilo, mas algo no sentimento prende ele, né? Impede ele de externar espontaneamente a atitude. Né? Então, são prejuízos a longo prazo que podem acontecer de situações como essa. Não é? Chamada antiga neurose de guerra, o que era? Pessoas passando por situações de ameaça à própria vida, que nós passamos o tempo todo. Olha, João lembra de você também, claro, aquele tempo que nós passamos no CEPAG, nós não tínhamos a menor proteção. Nós já sabíamos que a qualquer momento, depois ficou claro, havia um movimento subterrâneo dentro das Forças Armadas, do grupo do Silvio Frota, que pensava realmente ser exterminador. Nós vivíamos o tempo, em Brasília nem se fala, né? O tempo todo sabendo que nós não tínhamos proteção nenhuma, que a qualquer momento os todo-poderosos poderiam aniquilar com a gente, eliminar a gente a qualquer momento. Quer dizer, vivemos o tempo todo com isso. Quer dizer, então quando você fala isso, é claro que você viveu isso. Quer dizer, vai se dizer que isso não trouxe algum tipo de alteração na gente? Pode não ter trazido assim, a ponto de caber um diagnóstico psiquiátrico claro, não, é isso, você está não. Mas é claro que alterações subclínicas nós temos, isso não tem dúvida. Não, ótimo. Ficou marcado.